Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 3 de julho, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também estáis integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, que tenhamos uma semana abençoada e que possamos percorrer durante essa semana um caminho de ouvir a palavra de Deus, de meditar a palavra de Deus e principalmente de desejarmos viver a palavra de Deus. Cada dia que passa, eu tenho mais essa convicção. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é a nossa direção, o nosso alimento. Nós devemos sentir falta da palavra de Deus, assim como nós sentimos falta do alimento para o nosso corpo. E devemos desejar todos os dias nos alimentar espiritualmente com a santa palavra do Senhor. Essa palavra que, quando é pronunciada, quando ela é proclamada e quando ela é recebida no coração como uma semente, desejamos que seja esse coração um terreno fértil para assim produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Eu coloquei como tema hoje da nossa pregação que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E essa carta que São Paulo escreveu aos Efésios é uma carta maravilhosa. Inclusive, quando você tiver a oportunidade, pega a sua Bíblia e leia todo o livro de Efésios. Tem mensagens maravilhosas para o nosso dia a dia. Mas, nesse capítulo hoje em particular, São Paulo vai trazer à igreja, aos irmãos de Efésios, uma palavra de esperança e de ânimo, para dizer para eles e hoje para dizer para cada um de nós, que nós não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos da família de Deus. E hoje eu quero convidar você para colocar essa palavra no seu coração, porque a partir do sacrifício do nosso Senhor Jesus, a partir da sua morte, da sua ressurreição, nós passamos novamente a fazer parte da família de Deus. Então nós não somos mais estrangeiros. Nós não somos mais estranhos. Nós recebemos novamente, por causa de Jesus, o direito de sermos chamados filhos de Deus, de fazer parte da família de Deus. Quando nós somos batizados, nós somos inseridos nessa grande família. E temos Deus como nosso Pai. É por isso que nós temos que andar de cabeça erguida, mesmo diante dos problemas e das tribulações que nós passamos. Aliás, os apóstolos, os dois que nós celebramos ontem, São Paulo e São Pedro, eles nas horas difíceis, é que mais eles entendiam
que eles eram cidadãos dos céus, que faziam parte dessa família de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que nada possa nos impedir de caminhar de cabeça erguida, de olhar para frente e saber que nós temos Deus como nosso Pai, que pelo sangue de Jesus nós herdamos o direito de ser chamados filhos de Deus, de fazer parte dessa família. E como filhos, nós adquirimos herança, mas adquirimos também grandes responsabilidades, porque carregar esse título de filhos de Deus, de fazer parte da família de Deus, exige de nós também uma disposição para vivermos dignamente como filhos, filhos adotivos, filhos amados por Deus, filhos que o Senhor deseja que quando chegar o fim, que seja o começo da nossa eternidade junto do Senhor. Olha o que São Paulo vai dizer. Vocês foram integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. Então nós somos integrados, nós fazemos parte desse edifício espiritual. Nós fazemos parte dessa construção espiritual. Esse povo de Deus reunido. E nós somos então integrados, nós somos aceitos. E hoje nós somos marcados pelo sangue do Senhor. Esse edifício espiritual que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. E principalmente o próprio Jesus Cristo, como a pedra angular, como a pedra principal. Meu irmão e minha irmã, esse edifício é a igreja do Senhor. É esse edifício espiritual que está sendo construído dia após dia e que tem como pedra principal, que tem como pedra de esquina, como fundamento o Senhor Jesus, os apóstolos e os profetas. É por causa do Senhor e por causa dos apóstolos e dos profetas que deram a vida para defender o nome do Senhor. É que hoje nós somos integrados a esse edifício espiritual, a essa igreja do Senhor, a essa igreja que o Senhor prometeu para Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu e você somos cidadãos dos céus, por causa do sacrifício do Senhor e da luta incansável dos apóstolos, para que o nome de Jesus pudesse se tornar cada dia mais conhecido, amado e adorado. Esse edifício espiritual, ele começa nessa base dessa pedra principal que é Jesus. Depois vem os apóstolos e nós somos inseridos nesse edifício, nessa construção. Eu queria que você pudesse entender muito bem isso, porque cada um de nós somos chamados a ser essa casa, essa morada, a ser esse templo do Espírito Santo. Por isso São Paulo vai dizer, é nele, é em Jesus, que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. Quando Davi era rei, ele sonhava em fazer um templo majestoso para que a Arca da Aliança pudesse estar naquele templo. Davi tinha essa preocupação que houvesse esse templo para que o Senhor pudesse habitar nele. E esse templo depois, ele foi construído
pelo seu filho Salomão. Mas à medida que o Senhor foi se manifestando, e isso se confirmou em Jesus, ele veio mostrar que ele habita, que ele quer morar, é no coração de cada um de nós, que nós somos esse templo, que nós somos essa morada do Senhor, esse edifício espiritual que é construído a cada dia, para que ali o Senhor possa habitar. Somos chamados para ser esse templo santo do Senhor, esse lugar que o Senhor quer habitar, esse lugar que o Senhor quer morar. É o meu coração, é o seu coração. O Senhor Deus, Ele se manifesta na nossa vida e Ele nos mostra que hoje não somos mais estrangeiros, mas fomos integrados a esse edifício espiritual, a esse templo do Senhor, que Ele quer habitar. E habitando, Ele quer manifestar o seu poder. Ele quer manifestar o seu amor. Ele quer manifestar a sua misericórdia. E São Paulo finaliza dizendo: vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo seu Espírito. Nós fomos integrados para nos tornarmos morada de Deus. O templo que o Senhor habita é o meu coração, é o seu coração, meu irmão e minha irmã. Por isso hoje, o Senhor nos chama a olhar para dentro de nós, para entendermos que o sacrifício na cruz do Senhor não foi em vão, mas Ele deu a vida para que hoje nós pudéssemos abrir o nosso coração, fazer parte desse edifício espiritual, desse templo espiritual e desejar que o Senhor possa habitar em nós. E nós recebemos um grande presente do Senhor quando Ele quis se fazer presente a cada dia na nossa vida, através da Eucaristia. O Senhor habita em nós. No Antigo Testamento, era a Arca da Aliança, que era levada como sinal da presença de Deus junto do povo. E hoje, Jesus é essa aliança. E o nosso coração é esse lugar que o Senhor quer habitar, que o Senhor quer morar, que o Senhor quer estar a cada instante, agindo em nós, transformando a nossa vida, mudando a nossa história e nos fazendo novas criaturas. E o Senhor habita em nós pelo Espírito Santo. Nós devemos colocar muito isso no nosso coração, para nós entendermos o que eu tenho colocado no meu corpo, o que eu tenho feito do meu corpo, o que eu tenho feito desse templo que Deus quer habitar. Por isso que nós não podemos ser igual ao mundo. É por isso que nós precisamos entender que cada passo que nós damos são passos que devem ser guiados pelo Senhor, porque Ele habita em nós. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós estamos recebendo Jesus em nós. Ele habita em nós. E o Espírito Santo mora em nós, porque um dia nós somos batizados. Nós recebemos a confirmação no sacramento do Crisma. E nós somos selados com o Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, por isso nós temos que andar de cabeça erguida. Por isso nós não podemos nos entregar
a qualquer problema, a qualquer situação difícil que aconteça conosco. Porque nós somos de Deus. Nós temos um Deus que caminha conosco. Nós temos um Deus que nós recebemos a cada Santa Missa. E nós temos um Deus que habita em nós pelo Espírito. E é o Espírito Santo que quer agir na nossa vida. Por isso temos que ser diferentes. Porque o nosso corpo, ele se torna habitação. Ele se torna morada do Espírito Santo. Morada do próprio Deus. É o Senhor que escolheu morar no meu coração. É o Senhor que escolheu morar no seu coração. Mas a atitude de acolher, ela é de cada um de nós. Por isso hoje, eu te convido, abra o seu coração. Convida o Espírito Santo para agir. Convida o Espírito Santo para te guiar, para te conduzir. E quando na Santa Missa, cada um for comungar, e ao sairmos da igreja, nós devemos carregar isso no nosso coração. Jesus está dentro de mim. Eu não posso usar o meu corpo de qualquer forma. Eu não posso colocar no meu corpo coisas que não agradam a Deus. Eu não posso fazer do meu corpo aquilo que não agrada ao Senhor, porque Ele habita em mim. Eu sou templo. Eu sou morada. Eu sou a habitação do Senhor. Nós somos a casa que escolheu para Ele morar. Então que hoje nós possamos abrir o coração e convidar o Senhor para entrar. Convidar o Senhor para morar. Convidar o Senhor para agir na nossa vida, de dentro para fora. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, quantas vezes nós não compreendemos a importância, a responsabilidade que nós temos como batizados e saber que o Senhor habita em nós. Sim, Senhor, que o nosso coração seja essa casa, que o nosso coração seja essa morada do Senhor, que cada um de nós possamos preservar a nossa vida das coisas desse mundo e possamos entender que o Espírito Santo, Ele age na nossa vida todos os dias. Então, Senhor, que hoje o coração de cada um de nós como casa, essa casa, Senhor, que precisa estar limpa para o Senhor entrar, para o Senhor agir, para o Senhor morar, para o Senhor habitar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para fazer parte dessa grande construção espiritual. Obrigado, Senhor, por querer habitar no meu coração, no coração desse irmão. Sela hoje a nossa vida, Espírito Santo, nos enchendo da sua graça, nos enchendo do seu poder, nos enchendo dos seus dons, para que onde nós colocarmos os pés, o Senhor possa estar à nossa frente e que as pessoas possam ver que o Senhor habita em nós, que o Senhor mora no nosso coração e que o Espírito Santo tem realizado grandes coisas. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.